Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Fidelis. O vídeo que você vai assistir agora é sobre bot de atendimento. Fique super à vontade em deixar seu feedback aqui nos comentários. E se você ficou interessado em fazer parte do nosso ecossistema, os links estão todos na descrição. Um bom vídeo! Show de bola. Então, nossa palestra de hoje é a parte do chatbot de atendimento, né? Como que esse chatbot de atendimento ajudou a PebMed, né? Então, dando um resuminho aqui, como que a gente estruturou essa apresentação, né? A gente vai fazer uma breve introdução aí, quem somos, o que é um bot, né? Quais são os benefícios de ter um bot, de onde viemos, como que a gente estava aqui dentro da PebMed antes de existir esse bot, como é que a gente iniciou essas integrações que culminaram no bot, os testes iniciais, como que a gente implementou, né, desde a primeira versão, como é que a gente automatizou cada vez mais processos e onde estamos hoje. E, assim, dando uma geral mais da parte de tecnologia, conceitos que estão por detrás das ferramentas de chatbot, as tecnologias que usamos, os problemas que conseguimos resolver com essas tecnologias e, por fim, para onde que a gente vai, né? Qual que é os nossos objetivos aqui com o chatbot para esse ano de 2022, tá bom? Então, fazendo uma breve apresentação aqui, eu sou o Cássio Cofield, sou um dos tech leads aqui da PebMed, estou cuidando hoje da parte de back-office, né? Então, das squads de assinatura e CX e também da squad de escalabilidade de conteúdo, né? E o mestre Glauco vai apresentar aqui comigo. Se apresenta aí, Glauco. Opa, boa tarde. Bom, me chamo Glauco Fepe, eu sou desenvolvedor web aqui na PebMed, um pouco mais de um ano, e participei desde quase do início desse projeto do chatbot, então é gratificante falar sobre ele. Isso aí, show de bola, mestre. Então, vamos à introdução aqui, né? O que é o tal do chatbot de atendimento, né? Basicamente, é um bot, um software, um robozinho, né? Que vai fazer as interações com o usuário, entendendo o contexto ali daquela conversa, entendendo a intenção do usuário com aquele chamado, para tentar tomar algum tipo de decisão para ajudar o usuário, seja resolvendo um ticket, seja resolvendo um problema da assinatura do usuário, seja solicitando um reset de senha em nome do usuário, né? Então, várias ações ali que a gente não necessariamente precisa de um atendente humano fazer, a gente consegue ações mais simples, automatizar aquilo ali via um robô, via uma automação, né? E resolver aquele problema do usuário de uma forma mais rápida e sem, né, ter a intervenção humana, né? Então, esse é o objetivo ali de um chatbot, tá bom? Então, e quais são os benefícios que a gente tem de usar um chatbot? O primeiro e principal deles é redução de custo do setor de atendimento, né? Então, um dos principais objetivos é esse, né? A gente ter cada vez mais chamados sendo atendidos pelo chatbot, então ele começando, né, por chamadas mais triviais, de perguntas e respostas mais simples, e evoluindo esse chatbot para que ele consiga cada vez mais ter uma penetração ali em termos de quais tipos de chamados aquele chatbot consegue resolver, e aí, por fim, a gente ter menos chamado, indo de fato para um atendente humano, e por isso reduzindo o custo operacional do setor de atendimento, tá? Qual que é a segunda vantagem de ter um chatbot? É redução de tempo de chamada, né? Como eu falei, as perguntas mais simples, o chatbot vai conseguir resolver ali de forma muito rápida, né? Não precisa entrar na fila de atendimento, não precisa ver se tem um atendente disponível, né? O chatbot consegue resolver N chamados simultâneos. E assim, a gente, sem precisar de intervenção humana, o próprio cliente resolvendo, ele geralmente reduz bastante o tempo total de resolução de chamado, né? Além disso, de resolver, quando o chatbot resolve sozinho, tem outra possibilidade também, que é, mesmo os chamados que o chatbot não consegue resolver 100% sozinho, ele já fazer aquela triagem, né, de entender qual que é o problema do usuário e já direcionar para um operador humano, já mais ou menos entendido ali o contexto do usuário, qual que é o e-mail dele, qual que é a plataforma que ele está usando. Então, várias informações que vão acelerar o atendimento humano também, tá? E, por fim, a última último benefício que a gente tem com a parte do chatbot é
por meio da agilidade da multicanalidade. Então, o usuário pode usar o chatbot via múltiplos canais. Então, por exemplo, a gente pode ter o mesmo chatbot atendendo um chamado que veio pelo WhatsApp, atendendo um chamado que veio pelo Facebook, eventualmente um chamado que veio por e-mail, centralizando tudo aquilo ali, né? Podendo até manter o contexto de um canal para o outro. Então, se ele, por exemplo, começou o chamado via e-mail e depois foi pelo WhatsApp, se eu souber já algum identificador do usuário, por exemplo, o e-mail, ou então o telefone dele, eu consigo saber que aquela mesma pessoa que ele já entrou em contato antes, em qual ponto do chamado que ele já estava quando ele entrou nesse segundo chamado pelo outro canal, tá bom? E onde que a gente estava antes do chatbot, né? Então, em 2019, a gente tinha basicamente 2 canais principais de atendimento, que era por e-mail, então o usuário mandava uma mensagem para nosso e-mail de suporte, ou ele ia via o balão de chat no navegador. Então, ele entrava no site da PebMed, ou então entrava no site do Watchbook, né, e colocava ali, subia aquele balãozinho, digitava a pergunta dele ou o problema dele, e aí a equipe de atendimento tinha 2 aplicativos separados para atender o chamado, um por e-mail e o outro pelo balãozinho do nosso site, né? E qual que é a questão desse daí? A gente tinha um CSAT, né, o Customer Satisfaction Score, que é uma média das notas que os nossos usuários nos davam, em torno de 80%, que não é uma média baixa, né, uma média muito boa, mas o nosso time de atendimento é uma galera muito que gosta muito de otimização e gosta muito da qualidade e experiência do usuário, né? Então, a galera não estava satisfeita, por mais que esse score seja razoavelmente bom, né? Então, a gente começou a pensar nessa época em outros mecanismos que a gente pudesse fazer para melhorar ainda mais esse atendimento do usuário, né? Principalmente o quê? Por que não era maior do que isso? Principalmente porque no e-mail a interação é sempre mais morosa, né? O envio do e-mail até chegar, o operador fazia um questionamento de alguma informação adicional e aí demorava mais 1 ou 2 dias para voltar. Isso acabava afetando também esse score, tá? Então, eu vou falar daqui a pouco o que a gente fez para aumentar um pouquinho esse score também, tá? E o que era o maior receio, né, o maior risco que a gente estava nessa época, 2019. A gente estava aumentando significativamente, né, o número de clientes que estavam usando a nossa plataforma e fazendo nossa assinatura, né, em 30% ano a ano. Então para acompanhar esse número crescente de usuários, também a equipe de atendimento precisava aumentar o volume de operadores da mesma maneira, né? Então, isso a curto prazo é viável, mas a longo prazo, se a gente duplicar a cada 4 anos o volume de clientes, teria que duplicar a cada 4 anos também o número de operadores, o que seria um grande custo, né? Então, o que a gente pensou para melhorar esses 2 pontos, né? Então, no começo do primeiro quartil de 2020, a gente começou a estudar como é que a gente entraria em outras plataformas para facilitar ainda mais esse entendimento. Então, o que a gente pensou? Em usar o WhatsApp, já que tinha algumas empresas nessa época que já estavam usando o WhatsApp, para ter esse canal de comunicação um pouco mais fácil ali, né, um pouco mais rápido do que o e-mail, né? Então, a gente começou a estudar um pouquinho como é que a gente usaria o WhatsApp para melhorar esse fluxo, né? E, ao mesmo tempo, ali, também em 2020, a gente começou a estudar plataformas para que o time de back-office conseguisse centralizar os chamados de todos esses canais diferentes em um lugar só, para ficar mais fácil a operação e assim também diminuir o tempo de chamado, né? Então, usando a mesma plataforma, eu consegui atender o WhatsApp, e-mail e o balão do chat do nosso site, ficaria mais fácil para a equipe de atendimento executar o atendimento e assim diminuiria o tempo e talvez aumentaria também a satisfação do usuário, né? Então, a gente começou a investigar plataformas para conseguir integrar essas soluções num lugar só e facilitar a vida do nosso time de atendimento. E depois, no segundo semestre, a gente começou a estudar mais a fundo a parte do bot propriamente dito, né? Quais plataformas que a gente poderia usar para começar essa parte de automação, né? Então, a gente foi estudar várias plataformas para entender qual que seria uma plataforma legal, uma ferramenta legal para a gente conseguir fazer isso de uma forma que fosse fácil de mexer, que conseguisse atender um volume de chamados legal e que fosse uma ferramenta que fosse legal para a extensão, né? Como a gente evoluindo, conseguir não só fazer um bot mais simplinho,
que fazia perguntas e respostas, mas conseguir eventualmente integrar com a API, puxar mais dados, conseguir já fazer a integração com o Zendesk para etiquetar os dados e chegar para o operador de forma mais fácil, né? E foi nessa que a gente achou o BotMaker, que é a ferramenta que a gente está usando até hoje. Então, é uma ferramenta que a gente gostou bastante na época, né? Uma ferramenta super simples de usar, e que tinha um custo acessível, e, ao mesmo tempo, ela já tinha integrações nativas, tanto com o WhatsApp, quanto com o Zendesk, que são as duas ferramentas que a gente já estava experimentando e já estava gostando de usar, né? Então, foi aí que no quarto quartil de 2020, a gente começou a implementar algumas features mais simples no chatbot do BotMaker, né? Então, começamos a fazer um FAQ simples de perguntas e respostas para resolver alguns questionamentos mais simples do usuário, né? E já experimentar como é que seria esse atendimento. Se o usuário estava gostando desse atendimento via WhatsApp, se o cara estava gostando desse atendimento via BotMaker, se só de ter esses menus já facilitava a triagem, a gente já conseguia coletar alguns dados para que acelerasse o time de atendimento, né? Então, foi esse o contexto que a gente acabou o ano de 2020, né? Já tendo uma ferramenta no ar, já tendo a primeira implementação, né? E aí conseguindo pensar em evoluções dessa ferramenta que já estava rodando, né? E o que ficou definido, então, nesse final de 2020? Que a gente ia começar a migrar o canal de atendimento do e-mail para um canal mais moderno, que é o WhatsApp, né? Então, a gente começou a comparar como que era o índice de satisfação e tempo de resposta do e-mail versus o índice de satisfação e a resposta do WhatsApp. E o WhatsApp ficou claro que era uma ferramenta que fazia com que o cliente tivesse uma melhor experiência. Então, tanto em termos de tempo de resposta e tempo de resolução total de chamado, quanto satisfação. Então, a gente viu que a nota estava aumentando só por ele ter feito essa migração de canal, tá? Então, esse foi um passo que ficou definido, a gente tentar levar cada vez mais o cliente para esse canal do WhatsApp e cada vez menos para o canal do e-mail, já que a satisfação dele, só de mudança de canal, já era bem significativa. Qual que foi a outra diretiva que a gente pensou, né? Automatizar uma porcentagem relevante desses chamados para ter uma redução de custo, né? Então, a gente começou a fazer uma triagem, né, de quais eram os tipos de chamados que tinham um volume grande, né, que poderiam ser automatizados, né? E começar a fazer aquele bom e velho 80-20, né, de começar a entender como que a gente pode automatizar esses 80% aqui, que são mais fáceis, né? E começar por eles, né? Então, foi essa a decisão que a gente teve no final de 2020. A outra foi de capturar as informações básicas do cliente antes de fazer qualquer atendimento humano. Então, já no WhatsApp, a gente, quando já identifica qual que é o e-mail da pessoa, qual que é o sistema operacional, se ele é assinante ou não, às vezes já pede o WhatsApp, já pede o CPF, dependendo do que ele precisa, né? Se ele precisa, por exemplo, fazer alguma coisa relacionada à assinatura, já pede o CPF, né? Então, já coletar essas informações básicas do cliente e, por fim, ali fazer a triagem dos chamados, né? Já fazer com que ele já escolha mais ou menos qual que categorize os chamados para que a gente possa já fazer essa triagem e já mandar até para atendentes especializados que sejam tenham mais conhecimento daquele assunto, seja ele parte de dados cadastrais, seja a parte de assinatura, seja a parte de fluxo de leitura de conteúdo, etc, né? Então, a equipe de conteúdo se reestruturou para que eles tivessem mais especialistas, se conseguissem uma pessoa ficar responsável por um tema, né? E assim resolver, aquela pessoa sendo mais especialista, resolver os chamados mais rápido também, né? E aí o mestre Glauco vai dar uma geral do que a gente fez nesse ano todo de 2021 para atacar todas essas definições e esses problemas que a gente tinha antes do bot. Fala aí, mestre Glauco, você está por aí? Caiu? Não, estava falando no mudo. Ah, beleza. Bom, dando continuidade a apresentação do mestre Cássio, bom, no início das automações veio no ano passado, 2021. Aí tudo a gente começou a planejar, se quiser pode passar até o slide, que a gente começou a planejar as automações que a gente iria fazer no bot. Então, assim, no primeiro trimestre, fizemos um mapeamento de quais eram os principais motivos de abertura de chamada. Identificamos
que os mais recorrentes eram sobre o perfil do usuário. Era problema como reativação de conta, confirmação de e-mail. E com isso mapeado, no segundo trimestre, a gente já conseguiu implementar algumas soluções para esses problemas utilizando automação. Os usuários passaram a ter agilidade no suporte e somente com essas automações do perfil, a gente já conseguiu reduzir o número de chamada aberto. Isso foi bem motivador e fez com que a gente buscasse cada vez mais melhorar o bot, botar ele mais inteligente. No terceiro trimestre, a gente passou a atuar e criar as automações para problemas relacionados à assinatura. E o usuário, a partir desse momento, já conseguia, pelo chat, fazer o cancelamento de renovação de assinatura, solicitar reembolso, ver algum status da assinatura, enfim. E no quarto trimestre, a gente começou a refinar o que a gente já tinha implementado, com a visão de potencializar essa resolução de chamado. Mais para frente vai ter um gráfico que vai mostrar como foi esse aumento de resolução de chamado, que vai ficar bem mais claro para vocês a importância que teve essas automações. Bom, esse é um fluxo, é uma representação do fluxo guiado que a gente tem. Esse é um fluxo básico. O que seria o fluxo guiado? Seriam intenções, seriam perguntas que o bot vai fazendo durante o atendimento para poder direcionar o usuário até o ponto de fato onde ele precisa da ajuda ou precisa de alguma informação. Nesse fluxo aí, a gente está mostrando que a gente, logo no primeiro atendimento, a gente já solicita um e-mail, a gente faz as perguntas para saber qual é o produto, se ele é um assinante, qual é a plataforma que ele está usando, e após a gente colher esses dados, a gente mostra um menu com os problemas possíveis, né, os problemas mais comuns, para a gente poder guiar até ele ao atendimento que ele precisa. Pode passar, mestre. Nesse próximo, a gente já consegue mostrar aquele fluxo funcionando direto no WhatsApp. Aquele mesmo fluxo acima, ele é representado logo no início, a gente já dá as boas-vindas ao usuário, já pede logo o e-mail, a gente já faz todo aquele passo a passo de pedir, solicitar qual é a plataforma, né, qual é o produto que ele está utilizando, se ele é um assinante, qual é a plataforma que ele está utilizando, e já mostra para ele o menu de problemas que supostamente ele deveria acessar. Nesse caso aí, desse WhatsApp, ele foi em planos e pagamentos e solicitou o cancelamento de assinatura. Eu quero cancelar, que é a letra G. Nisso, a gente já faz uma verificação para saber qual é o motivo desse cancelamento. Depois que ele já informa qual é o motivo, nós solicitamos o CPF para fazer essa validação. Depois que esse usuário é validado, a gente já efetua o cancelamento da renovação da assinatura, e isso tudo feito por automação, não teve nenhuma interação humana nisso. Isso ocorreu trazendo mais agilidade e satisfação, né, para o cliente, que ele já consegue resolver na hora ali. Próximo. Bom, esse foi o gráfico que eu citei acima. No início de janeiro, a gente tinha uma resolução de 17% de chamados fechados por automação. Então, a gente começou, nesse período, a fazer o mapeamento dos principais problemas. Aí, já em abril, a gente já começou a incluir essas automações para resolver os problemas do perfil do usuário. Dá para notar aí que tivemos um aumento considerável de ticket resolvido pelo bot, que a gente foi de 14 tickets resolvidos em abril para 51%, 14% de tickets, né? Resolvido em abril para 51% de tickets no final de julho. Daí para frente, a gente começou a implementar a automação para resolver os problemas de assinatura, porém, por se tratar de problema de assinatura, existe uma complexidade um pouco maior, precisando de até um atendimento humano, então não deu para ficar tão visível isso. Então, a gente começou a melhorar a inteligência do nosso bot, adicionar umas funcionalidades nas APIs, e conseguimos fechar o ano com 58% de tickets resolvidos por automação pelo bot. Isso aí, fazendo só um gancho com o que a mestra Carol e o mestre Alfredo falaram mais cedo, né? A cultura DataDream da PED não é só nos times, né, de front, mobile, a parte do aplicativo final, né? Todos os times têm esse envolvimento de entender ali os KPIs, né, que a gente vai tratar, e nesse caso a equipe de
de atendimento entendeu que a métrica mais importante que a gente tinha que olhar era essa percentual de tickets resolvido por automação. Então, foi essa métrica que a gente usou para perseguir nossos objetivos, né? E por trás dali, a gente foi fazer toda aquela análise, né, de como que a gente poderia cada vez mais fechar esse gap, né? Subir qual percentual que a gente resolveria se a gente resolver o problema de usuário, se a gente resolver o problema de acesso, de assinatura. Então, por isso que a gente teve uma grande subida bem rápida aqui no segundo trimestre, né, de abril a julho, porque a maioria dos nossos chamados eram coisas simples relacionadas a dados de acesso, que a gente conseguiu resolver muito rápido, né? E aí depois a gente foi evoluindo para outros tipos de chamado que também foram relevantes, né? E aí a gente continua até hoje nessa missão de cada vez subir mais essa régua. Ótimo. O próximo. Esse é como implementar um chatbot. A gente vai começar a falar da nossa implementação aqui na PEB. A gente tem 2 modelos de chatbot que a gente estudou para escolher um deles. Seria esse chat web e o chat de rede social. Só que eles têm um pós e o contra, né? O de rede social, o pós dele, é que o chat de rede social é que a gente consegue ter vantagem de respeito à curva de aprendizagem. Como o usuário já está diariamente mexendo em rede social, ele já está familiarizado com a plataforma, então ele consegue entender a usabilidade mais fácil com isso. Porém, o contra é que, apesar de fácil de implementação de funcionalidades, existe uma limitação dos componentes que ele fornece para você e deixa um pouco amarrado a evolução do bot. Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir evoluir tanto, porque não existe componente para isso. E do chat web, ele também tem o pós dele, que permite bastante autonomia para a gente conseguir fazer implementar o que a gente quiser de funcionalidade, diferente do de rede social. O contra disso é que a gente tem um tempo maior de desenvolvimento para poder resolver esses problemas. Assim, a gente não consegue fazer como na rede social, que a gente simplesmente vai lá, configura e utiliza. E esse de baixo é o bot guiado ou o bot conversacional. O bot guiado é mais ou menos o que a gente utiliza, que seria para conseguir guiar. A gente vai fazendo perguntas ao usuário e a gente vai direcionando ele até o problema para tentar resolver no atendimento. Então, o pós do bot guiado é que a gente consegue fazer esse direcionamento do usuário, e o contra dele é que ele é pouco fluido, é totalmente mecânico, não dá para comparar com um atendimento humano. Já o bot conversacional, ele já é o contrário, o pós dele é que é bem fluido e é bem humanizado, então a gente consegue ter uma noção melhor, parece estar falando com realmente uma pessoa, e às vezes de fato está. E o contra dele é que a gente precisa fazer muito mais perguntas para poder entender e chegar no resultado que a gente precisa, entender qual é o problema. Então a gente vai perguntar mais vezes, então o fluxo vai ficar um pouco maior. Pode passar, mestre, por favor? Isso. E como funciona um chatbot? Basicamente, todos os serviços de chatbot, cada um tem uma peculiaridade, oferece uma funcionalidade a mais, uma ferramenta a mais, mas basicamente com essas 4 a gente já consegue ter um chatbot automatizado. Com as intenções. O que seriam as intenções? As intenções são as perguntas que a gente vai fazendo ao cliente, a gente vai criando essa intenção com perguntas e a gente vai pegando as informações e direcionando o cliente para onde a gente precisa. Que seria o exemplo do você é um assinante, qual a plataforma que você está utilizando e tal. As entidades são validações, são formato que a gente coloca, a gente pode configurar direto na intenção para a gente ter o dado que a gente espera que seja fornecido pelo usuário. Por exemplo, o e-mail. A gente precisa que o usuário digite o e-mail nesse formato. A gente precisa que o usuário digite o CPF nesse formato exato. Caso ele não... Toda ferramenta acho que informa isso, que caso a gente consegue configurar, caso ele não deixa no formato, ele não coloque no formato, a gente consegue configurar que ele pergunta novamente até a gente conseguir essa informação no formato que a gente precisa. Tem os disparadores e condições. Isso aí, basicamente, são as decisões que a gente toma dentro de cada fluxo do bot, de tomada de decisão. A gente faz um exemplo, o cliente marcou em cancelar.
A gente verifica esse disparador, no caso, essa condição. Se ele digitou cancelar, a gente precisa chamar uma API para fazer essa validação do usuário, ou a gente já encaminha ele para um outro fluxo para ele continuar o atendimento. Então, esse é todo a decisão que o fluxo vai ter dentro do bot. E sessão. Sessão a gente usa para guardar as informações e reutilizar ela no decorrer do atendimento. Essas são informações que persistem dentro do atendimento e evita da gente ficar solicitando informações ao cliente novamente. Por exemplo, eu já pedi o e-mail uma vez, gravo na sessão. Quando eu precisar novamente, se já tem cadastrado, a gente utiliza o que já está na sessão. Pode passar o próximo, por favor. Um pouco da tecnologia que a gente utiliza. As ferramentas que a gente utiliza para fazer o nosso bot funcionar seria o BotMaker, o Zendesk, as nossas APIs internas e o WhatsApp. Então, assim, a gente utiliza o BotMaker para quê? O BotMaker praticamente é o que interage direto com o WhatsApp do usuário, e lá a gente faz todos os fluxos de decisões do atendimento do usuário. O Zendesk, a gente utiliza o Zendesk para gravar todas essas informações e o histórico desse atendimento, para depois a gente coletar algumas métricas e ver como é que está o atendimento, o que tem mais ofensor, enfim, tem uma série de métricas que a gente pode puxar desse atendimento. As APIs internas são as nossas APIs mesmo, que nós desenvolvemos para fazer consultas de usuário, consulta de assinatura, e o WhatsApp foi a ferramenta que a gente escolheu para o atendimento do cliente. E esse fluxo abaixo mostra como funciona todo o nosso bot. O cliente entra através do WhatsApp e ele já cai direto no BotMaker, independente se é um atendimento humano ou um atendimento via automação. Ele já começa a fazer todas as interações e já desde o início ele já cai direto no Zendesk fazendo todo esse registro do histórico do atendimento. Caso dentro do BotMaker ele precisa de alguma validação, o BotMaker nos permite criar alguns códigos em JavaScript mesmo, dentro do BotMaker, dentro da plataforma, que a gente consegue consumir as nossas APIs internas. A gente precisa fazer uma validação de usuário. A gente utiliza esse código para fazer a validação do usuário nas nossas APIs e retorna para o BotMaker com essas informações. E enquanto isso, o Zendesk ele tem algumas interações também, os gatilhos, que conversa com o nosso Zendesk Integration, que é o nosso webhook. Ele pega algumas informações, os gatilhos são meio que textual. Se a gente recebeu essa informação, dispara tal gatilho, que, por exemplo, é para gravar o e-mail do usuário lá no BotMaker. Então, ele manda essas informações para o Zendesk Integration, e o Zendesk Integration conversa com a API BotMaker que faz grava esses dados na sessão lá do atendimento e a gente consegue ter todas essas informações através das validações que a gente já fez antes. Pode passar, mestre? Bom, esses são os nossos problemas atuais que a gente vem enfrentando e a gente está estudando para resolver através dessa plataforma. A validar o usuário que entrou em contato e realmente dizer se é ele. Isso é só para melhorar. A gente já faz algumas validações, a gente precisa cada vez mais melhorar isso por questão de segurança, né? Então, a gente vai acompanhando essas validações para o usuário realmente, a gente identificar que aquele usuário é quem está dizendo que seja, né? Identificar o problema real do usuário. Apesar do bot ser guiado no WhatsApp, tem um problema que o cliente pode digitar qualquer informação ali no WhatsApp e isso o bot acaba não reconhecendo e não dando continuidade no atendimento. Então, a gente às vezes se perde, o bot se perde e não sabe para onde conduzir o usuário. Então, esse é um estudo que a gente está fazendo para ele conhecer melhor que, por exemplo, eu estou num fluxo de status de assinatura e em algum momento eu digitei cancelamento. Eu preciso que o bot reconheça que eu digitei cancelamento e encaminha ele para o fluxo de cancelamento, que aí a gente não vai perder esse cliente e continua o atendimento normalmente. Monitoramento de métricas e logs de erro, a gente tem até um log de erro da ferramenta do BotMaker, só que a gente precisa que seja um pouco melhor as ferramentas para a gente poder estudar possíveis problemas que estão ocorrendo naquela implementação, naqueles códigos,
se é um problema de API. Então a gente está estudando para saber como a gente vai melhorar esses logs. Com teste de regressão. Esse teste de regressão a gente não tem na ferramenta, mas esse teste de regressão é quando a gente sobe alguma feature nova, a gente tem que fazer todos os testes nas funções que já foram implementadas para saber se não foram quebradas devido a essa implementação. Então, a gente está estudando também como é que a gente consegue resolver esse problema. E controle de versão e rollback. Isso é mais ou menos para a gente... o estudo é junto com o item anterior, que caso a gente identifique que tem algum problema, que a gente acabou de subir uma feature e ela tem um bug, a gente precisa retornar à versão anterior. A plataforma ainda não está permitindo isso, e a gente está estudando como a gente consegue fazer de forma fácil esse rollback. E, por último, essa variável de sessão e checkpoint, essa a gente já até conseguiu implementar essa funcionalidade para entender. Seria mais ou menos o usuário, ele precisa de alguma validação, ele sai da trilha atual, vai fazer uma validação em outro fluxo, a gente precisa que ele retorne para a trilha que ele estava anteriormente. Então, ele volte para aquele checkpoint. Então, a gente conseguiu implementar isso através de código dentro da plataforma e já está funcionando ok. Bom, nosso objetivo. Nosso objetivo como a nossa base vem crescendo anualmente em mais de 15 mil clientes, o nosso objetivo agora é tentar manter os nossos clientes antigos. Já dizia, manter um cliente custa de 5 a 7 vezes menos do que conquistar um novo, né? Então, pode passar o próximo, mestre. E como a gente vai conseguir isso? Esse ano, a gente quer continuar trazendo a inteligência para o nosso bot e todo atendimento, tanto no atendimento reativo quanto no ativo, a gente quer oferecer uma experiência completa e memorável para o usuário, a fim de reduzir o churn. O que seria o churn? Churn é uma métrica que a gente tem que indica a taxa de cancelamento de cliente, de assinatura, em determinado período dentro da empresa. Por exemplo, a gente quer saber quantos clientes a gente perdeu no mês, no trimestre, e quanto menos o churn for, quanto mais baixo o churn for, melhor para a empresa. É sinal que a gente não está tendo assinatura cancelada. E como a gente vai fazer isso? Exercer comunicação ativa para evitar chamadas e cancelamento. Nós vamos notificar, nós estamos vendo como é que a gente consegue notificar possíveis problemas na assinatura, possíveis problemas na plataforma, com a fim de evitar transtorno para o cliente, para o usuário, e ele não cancele por esse motivo. Então, a gente vai meio que antecipar algum problema para ser transparente com o cliente, para deixar ele mais satisfeito. Melhorar a retenção via opções alternativas de pagamento. Se a gente identificou que um cliente não conseguiu fazer uma assinatura, ou então ele não é um assinante porque teve algum problema de pagamento, a gente vai oferecer... ele teve um problema no cartão, a gente vai oferecer boleto, a gente pode oferecer o Pix, enfim, a gente vai conseguir oferecer essas informações para ele de forma automatizada. Oferecer descontos em assinatura baseado no relacionamento com o cliente. Quanto melhor o cliente, mais benefício ele terá, né? Então, o cliente que não atrasa, cliente que nunca cancelou, cliente antigo também, a gente vai oferecer uma gama de desconto, a gente vai passar a oferecer uma gama de desconto para esses clientes. Melhorar a manutenibilidade e controle de mudanças de novas features. Isso tem a ver com o controle de versão, que a gente tinha citado anteriormente. A gente quer fazer esse processo seja melhor. Qualquer problema, a gente já consegue resolver e reverter isso. Entregar maior confiança para resolver os problemas através de automação, usando cada vez mais o atendimento humano. Ser assertivo, quanto mais a automação for assertiva, mais a gente vai trazer confiança para o cliente. Então, o cliente vai continuar usando o nosso serviço pela confiança mesmo. Bom, pode passar, mestre. Bom, e como o que a gente vai fazer? A gente já vem experimentando no final do ano, a gente criou trilhas ativas. Essas trilhas ativas têm o objetivo de ajudar na conversão, na retenção e resgatar o cliente. Um exemplo, a gente vai oferecer promoções para o cliente, caso na trilha ele queira cancelar e diz que o motivo é o preço.
a gente já conseguir identificar isso e de forma automática a gente já ofereça algum desconto para ele, a gente já ofereça alguma promoção, e isso vai ajudar a reter o cliente. Esse tipo de inteligência garante a satisfação do usuário. Então, isso a gente vai aumentar a nossa retenção. E, por fim, eu acho que é só, né, mestre? Esse no final. Bom, essa foi um pouco a nossa história, né, de como o bot ajudou a gente a agilizar esse atendimento e com os nossos usuários, e caso de dúvidas, perguntas. Muito obrigada pela sua participação. E se você ficou interessado em fazer parte do nosso ecossistema, os links vão estar todos aqui na descrição. Até o próximo vídeo!